Regulamentação do streaming, assunto que vocês já sabem que recorrentemente a gente traz aqui pro canal e que eu quero muito... E que assim, a gente sempre complexifica esse debate, mas eu quero cada vez mais tentar simplificar esse assunto, porque eu sei que muita gente tem dúvida do que significa isso. Mas antes desse vídeo, que eu vou trazer pra vocês de dúvidas muito simples com relação à regulamentação do streaming, eu quero falar sobre algo que aconteceu recentemente com relação a isso. Votação de projeto que regula streaming é retirada de pauta após obstrução. Isso mesmo. Mais uma vez, o projeto de lei que visava a regulamentação do streaming foi obstruída e, portanto, retirada de pauta no Congresso há pouco tempo. Eu não lembro se eu já te falei, mas devo ter contado em algum lugar o quanto Introdução ao Cinema é um curso de cinema completo. Por lá você vai encontrar aulas sobre história do cinema, linguagem, teoria, política, filosofia, gêneros cinematográficos, diretores de cinema e muito mais. Isso tudo com mais de 50 aulas já disponíveis lá no curso. É uma plataforma de streaming só de cinema. Só que não para por aí, porque se o curso já é completo, ele fica ainda mais completo todo mês. São 2 aulas novas todos os meses sendo adicionadas. Então vem fazer parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. O que faz com que aquilo que nós já sabíamos, na verdade, que um projeto de lei como esse, mesmo nos moldes em que estão sendo construídos, teriam dificuldades de passar no Congresso, não só passar, como de avançar no Congresso. Porque, claro, o Congresso brasileiro, mas na verdade o Estado, no capitalismo, ele serve aos interesses específicos de uma classe dominante. De uma classe dominante que, essa sim, é organizada. E a gente já teve vídeo aqui no canal, e eu peço encarecidamente que vocês assistam a esse vídeo também, em que nós mostramos aqui que aqui no Brasil se formou uma organização, uma associação, a gente pode dar o nome também de organização, dos principais streamings brasileiros, sobretudo aqueles que formam um grande monopólio de exibição no cenário nacional, que visam justamente, através dessa associação e dessa organização, pressionar o Congresso, e aqui pressionar muitas aspas, porque na verdade a gente pode dar outro nome, e o nome é lobby, para que se passe uma regulamentação, porque assim, se espera que vá passar, mas que se passe uma regulamentação que não atenda aos interesses da população, e portanto também dos cidadãos e consumidores, mas sim uma regulamentação que atenda aos interesses específicos dessa organização, dessa associação. É claro que quem comanda essa associação são os principais streamings no Brasil que garantem, portanto, o monopólio, ou seja, é a Prime, a Netflix, a HBO, a Disney Plus e etc. E eles falam: todo mundo pode participar junto com a gente, desde que estejam junto com a gente. Ou seja, desde que atendam aos nossos interesses específicos, que não são os seus. É isso que precisa ser dito. Agora, nós temos uma organização que atua como lobby no Congresso Nacional e que tem no centrão, no Congresso, um aliado. Né? E quando eu digo isso, é a gente entender que esse centrão no Congresso, que é a representação majoritária desse Estado no Congresso Nacional, está ali para atender às demandas dessa classe dominante. E aqui, um exercício muito simples para a gente compreender isso é a gente entender que, por exemplo, qual é a maior bancada no Congresso Nacional? Pensa nisso. Qual é a maior bancada no Congresso Nacional? É a bancada do professor? É a bancada do gari? É a bancada do servidor público? Não. A maior bancada no Congresso Nacional é a bancada do agronegócio. A bancada do agronegócio, que tem por volta de mais de 300 deputados representantes dessa bancada, de 500 e poucos, são mais de 300 representantes dessa bancada do Congresso Nacional, essa bancada do agro, nós temos a bancada da bala e etc. Ela está ali não atuando a serviço da população, mas atuando a serviços particulares. A serviço pessoal. Não à toa, majoritariamente o Congresso Nacional é representado por homens, por empresários.
O que essas pessoas estão fazendo lá? Sobretudo se a gente entende que essas pessoas fazem parte dessas bancadas específicas, bancada do agro, bancada da bala. O que essas pessoas estão fazendo lá, se não atuando em benefício próprio? Entende onde eu quero chegar? A mesma coisa a gente vai falar sobre a questão da cultura. Essa bancada da cultura não existe, tal como não existe a bancada do professor. É claro que existem parlamentares que defendem, que desejam defender a cultura. Claro que existem. Mas esses parlamentares não estão ali atuando em benefício próprio. A benefícios particulares. Até porque isso aqui é muito importante, gente. Quando a gente discute corrupção, a gente precisa entender que toda corrupção é particular. A direita adora associar a ideia de corrupção ao Estado. Só que a gente precisa entender que, na verdade, a corrupção estando associada ao Estado, parte da compreensão de que esse Estado é aparelhado por interesses particulares, privados. Porque toda corrupção é privada. Toda corrupção atende a interesses pessoais. E esses interesses pessoais não são interesses coletivos. O Estado é balcão de negócio dessa burguesia, dessa classe dominante. Aqui, nesse caso em específico, quando se trata da regulamentação do streaming, por mais que haja deputados, parlamentares que desejam passar a regulamentação, que inclusive, diga-se de passagem, não sendo um projeto que surge magicamente de alguns desses deputados, mas sim de organização coletiva, de organização popular, de organizações de produtores, por exemplo, aqui no Brasil, como, por exemplo, a API. Recomendo fortemente que vocês sigam a API nas redes sociais, que pressionam esse Congresso e esses deputados para que projetos de lei possam ser trazidos para o debate, como o projeto de lei da regulamentação do streaming, que acontece no mundo inteiro, sobretudo em países que levam seu cinema a sério. Países que levam seu cinema a sério, que sua produção de conteúdo a sério, já está discutindo regulamentação de streaming há muito tempo. Sabe? Então, não tem essa bancada da cultura, porque essa bancada da cultura, ela não está atuando a benefício particular. Mas sim, uma série de pessoas que estão ali atuando em benefício próprio. E ao atuar em benefício próprio, atuam sob os interesses específicos de uma classe dominante. Estão ali fazendo lobby para essa classe dominante, que, diga-se de passagem, foi quem pagou para que seus mandatos fossem viabilizados. É assim que funciona no Brasil. Seus mandatos são viabilizados porque são financiados, eles estão ali, portanto, para atender os interesses daqueles que pagaram o seu lugar. Então, o projeto de lei que visa a regulamentação do streaming já tá rolando há muito tempo. Joga aí no meu canal, lá na lupinha, e joga a regulamentação do streaming e vê desde quando eu tô fazendo vídeo sobre isso. E eu vou dizer o seguinte, é bem anterior. O debate sobre a necessidade de regulamentação do streaming é antiga demais aqui no Brasil. E só agora a gente tá começando a tramitar uma PL para isso. Uma PL que, mesmo sendo tramitada há muito tempo, desde que eu comecei a fazer vídeo, frequentemente vem sendo atacada e tirada de pauta. Vocês devem ter visto, por exemplo, no momento em que essa PL começou a ser jogada para debate, que começou um monte de gente a ser convidada para podcast. Eu não sei se vocês lembram dessa época. A galera toda começou a ser convidada para podcast para falar sobre a PL da regulamentação do streaming. Foi uma galera no Flow, foi uma galera no Inteligência Limitada, foi uma galera lá, foi uma galera cá, todo mundo para falar sobre regulamentação do streaming. Quem foi convidado? Foi Jandira Fegali, por exemplo, que é a relatora da pauta? Que é a relatora da PL? Não foi Jandira Fegali. Foram as pessoas da organização civil que visam essa regulamentação, por exemplo, o pessoal da API? Não foram essas pessoas. Foi Marina Rodrigues, que é militante frequente, por exemplo, com relação à regulamentação de streaming nas redes sociais? Não foi. Foi Felipe Leão, por exemplo?
Não foi. E aqui eu não tô tomando nenhum tipo de protagonismo nesse debate, até porque não sou. Não foi. Quem foi chamado? Kim Kataguiri, Mamãe Falei. Que foram pra esses lugares pra quê? Pra atacar a regulamentação de streaming com falácias, com mentiras, dizendo que o valor da sua Netflix vai aumentar por conta disso. Dizendo que a regulamentação de streaming, por exemplo, visa regular o tipo de filme que estará sendo exibido pra você, ou seja, que a regulamentação de streaming seria uma espécie de censura, que vai escolher o que vai passar e o que não vai. Tudo mentira, tudo falácia. Agora, se tu pergunta pra essas pessoas por que a Netflix tá aumentando o valor ano após ano, mês após mês, calo. Por quê? Porque o nome disso é capitalismo. Capitalismo atua sob uma de suas contradições, que é o aumento exponencial de riquezas. E para aumentar exponencialmente suas riquezas, o que faz o capitalismo, e portanto as empresas mais especificamente, porque o capitalismo não é uma persona? O que faz essas empresas para aumentar a margem de lucro? Aumenta valor, reduz custo. O que significa isso? Demite pessoas ou precariza o trabalho através da inserção de tecnologias, por exemplo, com a inteligência artificial, por exemplo, e aumenta o valor. Sobretudo, por exemplo, englobando outras empresas dentro do seu espectro. E ao fazer isso, atuando no vermelho para poder quebrar a concorrência, etc., que é o que fazem boa parte das empresas de streaming. E aí você forma um grande monopólio onde 5 grandes empresas dominam o mercado e essas 5 empresas do mercado fazem o quê? Controlam preço. Controla preço. Por que a Netflix aumenta o valor, portanto, a cada ano? Porque ela quer aumentar a margem de lucro e porque ela controla o preço do mercado. É um monopólio. Sabe? Mas o liberal, ele é chamado para os podcasts, ele é chamado para os veículos de comunicação e ele, portanto, molda o senso comum sobre o debate. Quando você escuta a palavra regulamentação, quem tá vindo na sua cabeça falando que isso é uma droga, que vai escolher o que você vai assistir e o que não vai assistir? É o Kim Kataguiri, é o Mamãe Falei. Sabe? É essa galera que tá sendo convidada. E aí? E aí? E nós? O que nós estamos fazendo? Nós corremos atrás. Nós corremos atrás. Nós temos que estar o tempo inteiro falando, não é sobre isso. Respondendo o simples. Respondendo as coisas mais absurdas. Não há em nenhum lugar dentro do projeto de lei da regulamentação do streaming qualquer coisa que se refira minimamente à possibilidade de tirar ou colocar determinado tipo de conteúdo. Entende? Então vamos ler aqui essa notícia. Votação de projeto que regula streaming é retirada de pauta após obstrução. Foi retirado da pauta da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira o parecer sobre o projeto de lei 2331 de 2022. Ou seja, 2022, tá? Mas, na verdade, existe projeto desde 2019, se eu não me engano, tá? Que dispõe sobre a oferta de serviços de vídeo sobre demanda. Diga-se de passagem assim, projetos de lei desde 2019, mas a busca por regulamentação é mais antiga ainda. E cria uma nova modalidade de contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Condecine. Para quem não sabe, é aquele negócio que eu falei. Vamos partir do simples. A Condecine é um tributo onde toda empresa que atua no ramo de audiovisual no Brasil deve contribuir. E é um tributo do tipo CID, ou seja, é um tributo que não sai do contribuinte, ele sai direto do setor específico onde está atuando aquele tributo. Ou seja, as empresas de audiovisual, elas pagam a Condecine alimenta um fundo, que é chamado de Fundo Setorial Audiovisual, a FSA, e esse fundo destina esses recursos, através de editais, para a produção de conteúdo audiovisual brasileiro, que poderão ser resgatados pelas mesmas produtoras que pagaram a Condecine.
Ou seja, é um dinheiro que se usa para circular grana num mesmo setor. Aí eu disse para vocês que toda empresa que atua no audiovisual brasileiro paga a Condecine. Pero no mucho, porque não toda empresa. Porque os serviços de streaming não pagam. Entende qual é a grande questão? Os serviços de streaming não pagam. Ah, mas aí não tem que pagar mesmo. Primeiro, se os serviços de streaming não pagam e as outras empresas pagam, nós temos aqui uma relação desigual de mercado. Primeira coisa. Segundo, a gente já discutiu que não aumenta porra nenhuma. Aumento de valor de assinatura, dessas coisas, não aumenta porra nenhuma. Sabe? Então, a gente precisa partir desse pressuposto. Então a Condecine é um tributo que atua no mesmo setor para alimentar um fundo, e esse fundo, através de editais, possibilitam a realização de produto audiovisual no Brasil. Bom? Até aí? Vamos lá. A retirada ocorreu por acordo, a pedido da relatora da matéria, deputada Jandira Fegali, após o início de uma obstrução por parte de parlamentares para impedir a votação da comissão. Aqui a reportagem dá a entender que a Jandira Fegali paralisou e ela que obstruiu a parada. Mas vocês deram pra entender, né? Foi retirada porque houve um início de uma obstrução por parte de parlamentares para impedir a votação. Ou seja, um movimento dentro do Congresso de uma determinada bancada que deseja travar essa discussão a interesse de outras empresas, dessas organizações que cada vez mais se organizam em associações para impedir um projeto como esse passe. E aí, por isso, retirada de debate para que fosse feita num outro dia. E vai ser sempre assim. O problema é isso. No início da reunião, foi aprovada uma inversão da pauta que excluía o PL 2331 de 2022. A relatora solicitou a verificação da votação, afirmando que o objetivo dos requerimentos apresentados era obstruir a análise de seu parecer. O deputado... Olha aqui! O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, um dos signatários dos requerimentos de obstrução, confirmou que as manobras seriam retiradas caso o projeto saísse de pauta do dia. Entende? O que ele queria ali é que fosse retirado de pauta. E ele conseguiu. Esse é o projeto. O que levou ao acordo para o adiamento da votação. Ele tentou levar obstruções para a PL, ou seja, tentar modificar o projeto de lei, com o intuito, e aqui é a grande parada, porque o intuito dele não era especificamente mudar o projeto de lei. O intuito era criar baderna. Era criar discórdia. Tanto é que ele falou, a gente vai tirar as obstruções postas a essa votação se nós adiarmos esse debate. Ou seja, ganhar mais tempo. E na próxima vai rolar de novo. E é de novo. Diversas obstruções provavelmente serão trazidas para atender determinadas cláusulas que essas empresas não concordam dentro da PL atualmente apresentada. Jandira Fegali apresentou esclarecimentos sobre a proposta, de autoria do senador Nelsinho Trade, do PSD. Desejo esclarecer, antes de responder ao deputado Cabo Gilberto, que o projeto em discussão não é de autoria da esquerda. Foi proposto pelo senador Nelson Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, com relatoria do senador Eduardo Gomes, do PL. E está sob minha relatoria nesta comissão, afirmou. Segundo ela, o texto atende a uma demanda do setor audiovisual brasileiro. Eles não querem mais ser um prestador de serviço para as plataformas de fora do Brasil. Eles querem ser reconhecidos como autores, como artistas, e querem investimento no setor audiovisual a partir do tributo sobre essas plataformas. Aqui a gente entra no debate. Justamente, por que o Nelson Trade, do PSD, por que o Eduardo Gomes, do PL, são os propositores dessa PL? Ora, aqui a gente vai na direção de compreender que o debate sobre regulamentação de streaming é um debate que está acontecendo no mundo inteiro. Entende? No mundo inteiro, a regulamentação do streaming, sobretudo nos países
que levam a cultura e o cinema, o audiovisual, a sério, tem o debate de regulamentação do streaming em voga. Itália, França, Reino Unido, etc. Todo mundo já discute regulamentação do streaming ou já está regulamentada. Suécia. Ah, e os Estados Unidos, Felipe? Os Estados Unidos já é monopólio, gente. Os Estados Unidos é monopólio. Eles não precisam disso, porque eles são monopólios, não precisam proteger o seu cinema nessa estrutura em específico. Pelo menos por enquanto. Eu não duvido nada que o Trump, por exemplo, comece a discutir regulamentação a partir do momento em que a China começar a levar muito filme lá pra dentro, por exemplo. Entende? A proteção ao cinema nacional americano hoje se dá de outras maneiras, como, por exemplo, muito financiamento aos seus filmes através de políticas militares. Então, a estratégia é outra. A estratégia é distinta. Agora, por que Eduardo Gomes e Nelson Trade? Porque esse projeto de lei que está em voga é melhor ter do que não ter. Mas ele não é exatamente o que as organizações desejavam. Essa galera ali, ela tá servindo como mediadora dos interesses da classe dominante. Saca? Tem muita coisa que não é exatamente como deveria ser nessa regulamentação. E a gente já discutiu aqui no canal algumas vezes. Mas vamos seguir. Eles não querem... Ah, isso aqui eu vou partir dali. A deputada também destacou a natureza específica da regulação. Lembrar que a Netflix não é a Meta, não é o Google, não é o Facebook, não é o WhatsApp. Isso aqui é uma plataforma de obra audiovisual. Porque às vezes as pessoas confundem. Acham que a gente está regulando as redes todas nesse projeto. Explicou. Pois é, e lembra que eu falei pra vocês que tava Kim Kataguiri, Igor 3K, foi falar sobre isso também lá no Flow. Foi não, né? Ele falou sobre isso lá no Flow. Mas quem? O Mamãe Falei. Todo mundo falou que, além de aumentar o seu preço do seu streaming, além disso, você que é produtor de conteúdo no YouTube, você vai passar a ganhar menos, porque o YouTube vai ser taxado. Oh, pelo amor de Deus, na moral. Na moral. Sério. O parecer que seria votado propunha... Porque, sabe qual é a parada? Esse idealismo dessa galera não parte do pressuposto material de compreender as contradições internas do capitalismo, que, mais uma vez, parte do acúmulo exponencial de riquezas. Ou seja, essas empresas têm como intuito aumentar a margem de lucro, ponto. À custa do que for. Aumentar a margem de lucro. Como vamos fazer isso? Essa que é a pergunta. Como vamos fazer isso? A gente aumenta o preço da assinatura, precariza o trabalho e aumenta a margem de lucro. Atocha a propaganda dentro do serviço streaming, por exemplo. E foda-se. Aí eles vão falar o seguinte pra você. Se botar tributo, você aí, produtor de conteúdo, vai ganhar menos. Você vai ter que pagar por esse tributo. Quando eles não discutem as relações internas do próprio capitalismo. As empresas fazem isso porque a sua própria dinâmica interna provoca o aumento desses valores. Mais uma vez, acúmulo exponencial de riqueza. Só que a grande parada é a seguinte. Para te fazer acreditar que eles estão aumentando por uma força externa e não por benefício particular, eles vão falar que o aumento do valor é por conta do tributo da Condecine. Entende o que eu tô falando? Acúmulo exponencial de riquezas, aumento de margem de lucro. Esse é o interesse. Esse é o interesse. E a Netflix faz isso mês após mês, há algum tempo, aumentando o valor do seu serviço de streaming. Sem tributo. E eles estão fazendo isso. Aí quando chegar o tributo, o que eles vão falar? Não, aumentou por conta da Condecine, gente. Aumentou por conta da Condecine. Eles já estavam aumentando. Sabe? Só que eles vão te fazer acreditar que foi por causa do tributo. E nunca foi. Nunca foi por causa de tributo. Tá ligado? O parecer que seria votado propunha um substitutivo ao projeto original.
Entre as alterações estava a isenção de serviços com catálogos majoritariamente compostos por conteúdo religioso. Vocês estão entendendo, né? Entre as alterações estava a isenção de serviços com catálogos majoritariamente compostos por conteúdo religioso. Me diz, se uma pessoa como essa, se um projeto, se uma obstrução como essa dentro do Congresso não está atuando a serviço de uma classe dominante. Não basta essas empresas do ramo da fé não pagarem imposto pelos seus serviços prestados. Não basta. Não. E isso aqui é um projeto que está acontecendo já há algum tempo, tá? Para além do uso físico das igrejas, etc. Mas indo para o cyberespaço, para o uso virtual da fé. Ou seja, que lojas de consumo de bens de consumo religiosos não paguem imposto. E, portanto, claro, também serviços de streaming com conteúdo religioso. Não pode pagar imposto. É sobre fé. Nós estamos falando aqui de uma classe dominante, de parlamentares que estão ali atuando a interesses particulares. Entende? O texto também mudava mudava a forma da contabilização das obras para cumprimento de cotas. Um título não seriado, com 45 minutos ou mais, contaria como uma obra. 90 minutos de uma obra equivaliam de uma obra seriada equivaleriam a uma obra. E 20 minutos de uma animação seriada também contariam como uma obra. Ou seja, basicamente tentando aliviar ao máximo para os serviços de streaming o projeto da cota de filmes brasileiros na regulamentação. E vale dizer o seguinte: a regulamentação de streaming prevista, essa que está tramitando, é uma regulamentação que pede 10%, gente. A regulamentação pede 10% de espaço para cinema brasileiro. 10%. Se vocês forem para Europa, para França, vocês vão ver que no serviço de streaming é necessário que haja 20%, se eu não me engano, tá? Pode ser alterado aqui, esses 20 e 30 que eu vou falar. 20% destinado a conteúdo da União Europeia e 30% destinado para conteúdo francês. Ou seja, 50% do catálogo da União, da França é de conteúdo europeu. 50% é de conteúdo europeu. Aqui no Brasil, a gente está pedindo 10% de cota para filme brasileiro. 10%. E esse Congresso obstrui o debate sobre regulamentação do streaming no Congresso para aliviar ainda mais isso. Para que os serviços de streaming possam contabilizar filmes de animação de 10 minutos. Tá ligado? Com a parada? Vocês estão entendendo o que eu quero trazer aqui? Não é sobre a animação de 20 minutos. É importante que elas estejam lá também. É sobre as forças empregadas por esse Congresso, pelo Estado, para atender aos interesses da classe dominante. Sabe? Com uma permissão de 10%... Aqui, peraí. No que tange a Condecine, o substitutivo estabelecia que os investimentos diretos das plataformas deveriam ser em projetos produzidos nos últimos 5 anos, com uma permissão de 10% do montante para obras mais antigas. Diferenças entre valor devido de Condecine e o efetivamente investido deveriam ser recolhidas pelo Fundo Setorial Audiovisual. Além disso, o texto previa uma redução de 50% na contribuição das plataformas controladas por empresas brasileiras, com mais de 50% de conteúdo nacional em seu catálogo. O projeto também obrigava as plataformas a divulgar a quantidade de obras brasileiras e independentes disponíveis no território brasileiro. Ao concordar com a retirada, Jandira Fegali mencionou que a tramitação do projeto é acompanhada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, pelo Executivo e pelo setor audiovisual, que, segundo ela, vai se mobilizar pela aprovação desse projeto. A análise da matéria na comissão foi adiada e deve ser retomada em data
futura. Mais uma vez, o nosso Congresso atuando em benefício da classe dominante e não em benefício, por exemplo, do setor específico que é precarizado. E quando eu digo setor precarizado, gente, a gente entende que existem produtoras enormes, que são, inclusive, e aí vale também a crítica nesse sentido, as maiores beneficiadas do Fundo Setorial Audiovisual. O que precisa mudar. Entende? É entender que o Fundo Setorial Audiovisual ele pode e precisa, por exemplo, investir em distribuição, não só na feitura de filmes. Enfim, vamos ver para onde isso vai. Eu tô tentando, inclusive, com muita força, convidar a Jandira Fegali lá pro Desencontro pra gente conversar sobre esse assunto. Curtiram o vídeo?